Ele disse que ia jogar bola, mas descobri tudo e filmei. E o que fiz depois chocou todo mundo. A sexta-feira havia chegado com um peso estranho no peito. Sentada no sofá da nossa sala, em Campinas, eu observava Rafael ajustar a chuteira com aquela pressa característica de quem tem compromisso inadiável. O mesmo ritual de sempre. Bermuda preta, camisa branca do time, mochila esportiva pendurada no ombro direito. Amor, não vou demorar hoje. Só um rachinha rápido com a galera. Ele se inclinou para me beijar na testa, e foi nesse momento que senti um perfume doce, floral, definitivamente feminino. Meu coração deu um solavanco, mas fingi que não havia notado nada. Tá bom, Rafa. Cuidado na volta, né? Minha voz saiu mais aguda que o normal. Ele sorriu daquele jeito que antes me derretia, mas agora me causava uma sensação estranha no estômago. A porta bateu, e eu fiquei ali, parada, com a mente girando feito uma centrífuga. 3 semanas. Eram 3 semanas que essas suspeitas vinham me corroendo por dentro. Rafael chegava cada vez mais tarde desses jogos de futebol, sempre com desculpas elaboradas. Paramos para tomar uma depois do jogo. O Marcelo estava comemorando aniversário. Teve confusão no trânsito. E sempre, aquele cheiro de perfume feminino grudado na roupa. Peguei meu celular e liguei para a Natália antes mesmo de pensar direito no que ia dizer. Carol, que milagre! Você não me liga numa sexta à noite há séculos. Nat, minha voz tremeu. Preciso da sua ajuda. E preciso agora. 20 minutos depois, minha melhor amiga estava na minha porta com 2 expressões no rosto. Preocupação e aquela determinação que só ela tinha quando sentia que eu estava sendo machucada. E conta tudo, ela disse, se jogando no sofá ao meu lado. Acho que o Rafael tá me traindo. As palavras saíram como um suspiro doloroso. Natalia não demonstrou surpresa, o que me assustou mais ainda. Carol, Ela hesitou, mordendo o lábio inferior. Eu tava esperando você chegar nessa conclusão sozinha. Como assim? Você sabia? Não sabia, mas desconfiava. Lembra da festa da empresa dele, mês passado? O jeito que ele ficou nervoso quando você sugeriu ir junto? E aquela vez no shopping, quando a gente esbarrou com ele e ele inventou que estava comprando presente para você, mas não tinha sacola nenhuma? Cada palavra da Natália era como uma peça de quebra-cabeça se encaixando. Como eu tinha sido tão cega? Ele disse que ia jogar bola, murmurei, mais para mim mesma que para ela. E você quer descobrir a verdade? Olhei para Natália e vi nela a coragem que eu precisava emprestado. Quero. Então vamos atrás dele. Meu coração disparou. A ideia de seguir meu próprio noivo me parecia surreal, mas algo dentro de mim gritava que era isso ou aceitar viver numa mentira para sempre. Pegamos o carro da Natália, um Civic prata, discreto o suficiente, e seguimos na direção do campo onde Rafael supostamente jogava bola toda semana. Durante o caminho, minhas mãos tremiam tanto que tive que sentar sobre elas. E se eu estiver errada, Nath? E se for só paranoia minha? Então a gente volta para casa, pede uma pizza e ri da situação. Mas Caroline, ela me olhou pelo retrovisor. Você conhece seu próprio instinto, e ele nunca te enganou antes. Chegamos ao local em 15 minutos. Era um complexo esportivo na periferia de Campinas, com vários campos iluminados. Estacionamos numa distância segura e começamos a procurar o carro do Rafael. Um Honda Civic azul escuro que eu conhecia cada arranhão. Ali, apontei, sentindo o coração na garganta. O carro estava estacionado não ao lado dos campos, como eu esperava, mas em frente a um bar sofisticado que ficava anexo a um clube privativo. Um lugar que eu nunca tinha visto antes, mas que claramente não era cenário para nenhuma rachinha. Caroline, Natalia segurou minha mão. E você tem certeza de que quer ver o que tem lá dentro? Olhei para o estabelecimento iluminado por luzes neon, com valês na porta, e um movimento que não condizia em nada com um encontro esportivo entre amigos. Peguei meu celular, abri a câmera e respirei fundo. Tenho certeza, mas dessa vez eu vou ter provas. Saímos do carro e caminhamos discretamente até conseguir uma visão privilegiada da entrada. E foi então que vi Rafael, meu noivo há 2 anos, conversando animadamente com uma morena alta, de vestido colado, que se encostava nele com uma intimidade que me fez sentir náusea. Minha mão tremia tanto que quase derrubei o celular, mas consegui começar a gravar. Aquele momento, eu sabia, mudaria tudo. O que eu não imaginava era o quanto. Minha mão tremia tanto que o vídeo saía tremido, mas eu não conseguia parar. Rafael estava ali, a poucos metros de mim,
com os braços ao redor da cintura daquela mulher, sussurrando algo no ouvido dela que a fez rir de um jeito íntimo, um jeito que ele não fazia comigo há meses. Carol, respira, Natalia murmurou ao meu lado, mas sua voz parecia vir de muito longe. Continuei filmando quando eles se beijaram. Não foi um beijo de amizade, nem um cumprimento casual. Foi o tipo de beijo que duas pessoas que se conhecem muito bem se dão. Longo, demorado, cheio de familiaridade. O tipo de beijo que ele me dava quando começamos a namorar. Senti meu estômago revirar, mas não parei de gravar. Algo dentro de mim havia mudado naqueles poucos minutos. A Caroline ingênua, que acreditava em cada palavra dele, havia morrido ali mesmo, na calçada daquele bar em Campinas. E no lugar dela nasceu uma mulher que eu não conhecia ainda, mas que estava decidida a descobrir toda a verdade. Vamos embora, sussurrei para Natália, guardando o celular no bolso. Durante o caminho de volta, fiquei em silêncio. Natália respeitou meu espaço, ligou uma música baixinha e dirigiu devagar, me dando tempo para processar o que havia acabado de ver. Quando chegamos na minha casa, ela estacionou, mas não desligou o carro. Você quer que eu fique hoje? Não. Preciso ficar sozinha com isso. Olhei para ela, sentindo uma gratidão imensa. Obrigada, Nath, por tudo. Esse é o meu trabalho como sua melhor amiga. Ela apertou minha mão. E Carol, seja lá o que você decidir fazer com isso, eu vou estar do seu lado. Rafael chegou em casa 2 horas depois, com o mesmo sorriso de sempre e a mesma história de sempre. Oi, amor. Desculpa a demora. Foi um jogo mais longo hoje. Ele me beijou na testa, exatamente como havia feito ao sair. E como foi sua noite? Olhei para ele. Realmente olhei. Talvez pela primeira vez em meses. Os cabelos dele estavam perfeitos, sem aquele aspecto suado de quem acabou de jogar futebol. A roupa não tinha nenhum pingo de suor ou sujeira. E ainda por cima, aquele perfume doce grudado nele. Foi tranquila. Fiquei aqui trabalhando num projeto novo. Que bom, né? Você trabalha demais. Deveria sair mais. Ele se dirigiu para o banheiro, como sempre fazia. Vou tomar um banho rápido. Escutei o chuveiro ligando e peguei meu celular. Assisti ao vídeo umas 5 vezes, cada vez sentindo uma mistura diferente de raiva, tristeza e algo que eu demorei para identificar. Alívio. Alívio por finalmente saber a verdade. Comecei a pensar em todas as pequenas coisas que agora faziam sentido. As ligações que ele atendia em outro cômodo. O celular sempre virado para baixo quando estava comigo. As saídas extras durante a semana para resolver coisas do trabalho. O jeito como ele tinha se tornado distante na cama, mecânico, como se estivesse cumprindo uma obrigação. Quando ele saiu do banho, eu estava deitada fingindo dormir. Rafael se deitou do meu lado e, depois de alguns minutos, ouvi a respiração dele ficando mais profunda. Como ele conseguia dormir tão tranquilo depois do que havia acabado de fazer? Passei a noite toda acordada, planejando. Não ia fazer escândalo, não ia gritar nem quebrar coisas. Aquela Caroline havia morrido algumas horas atrás. A nova Caroline ia ser inteligente, estratégica. No sábado de manhã, Rafael estava especialmente carinhoso. Fez café da manhã, me trouxe na cama, ficou me fazendo carinho. Tudo aquilo que eu sonhava que ele fizesse nos últimos meses, ele estava fazendo exatamente no dia depois de eu descobrir a traição. Amor, estava pensando. Que tal a gente marcar o casamento logo? Uns 6 meses, talvez? Quase engasguei com o café. Ele estava falando sério? Por que a pressa, Rafa? Ah, sei lá. Tô com vontade de oficializar logo nossa união, sabe? Você é a mulher da minha vida, Carol. A mulher da sua vida. Enquanto ele dizia isso, eu podia ver perfeitamente na minha mente ele beijando aquela morena no bar. A hipocrisia era tão grande que chegava a ser cômica. A gente pode conversar sobre isso, sim. Passei o fim de semana observando Rafael com outros olhos. Cada gesto carinhoso parecia falso. Cada "eu te amo" soava oco. Cada vez que ele pegava o celular e saía da sala, eu me perguntava com quem ele estava conversando. No domingo à noite, quando ele estava tomando banho, fiz algo que jamais imaginei que faria. Fucei o celular dele. A senha eu sabia. Nossa data de aniversário de namoro. Que romântico. Mas não encontrei nada óbvio. As conversas suspeitas haviam sido apagadas. Os aplicativos estavam limpos. Rafael era mais esperto do que eu imaginava. Mas ele havia cometido um erro. No lixo do WhatsApp,
Encontrei parte de uma conversa com alguém salvo como Marcelo Futebol, só que o conteúdo não tinha nada a ver com futebol. Ontem foi incrível, gatinha. Mal posso esperar pra quinta. Cuidado pra sua noiva não desconfiar. Relaxa. Ela é muito inocente. Nunca vai descobrir nada. Li aquelas mensagens e senti algo que nunca havia sentido antes. Uma raiva fria, calculista. Ele não apenas me traía. Ele zombava de mim pelas costas. Tirei print de tudo antes que ele saísse do banho. Agora eu tinha provas. E um plano começava a se formar na minha mente. Os dias seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Não pela descoberta da traição em si, mas por ter que fingir que nada havia mudado. Acordar ao lado de Rafael, beijá-lo bom dia, perguntar sobre o trabalho dele, planejar o fim de semana juntos. Tudo isso enquanto as imagens daquele beijo e as mensagens zombeteiras ecoavam na minha mente. Mas eu estava determinada. Se Rafael conseguia levar uma vida dupla há meses, eu conseguiria dissimular por algumas semanas. A diferença é que o meu jogo tinha um propósito: reunir todas as provas possíveis antes de agir. Na terça-feira, liguei para a Natália, fingindo naturalidade. Nath, vamos almoçar hoje? Preciso sair um pouco de casa. Encontramos num restaurante no centro de Campinas, longe dos lugares que Rafael e eu costumávamos frequentar. Quando contei para ela sobre as mensagens, vi o rosto da minha amiga se contorcer de raiva. Ela é muito inocente? Esse filho da puta tem coragem de... Calma, cortei ela, olhando ao redor. Não posso fazer escândalo agora. Ainda não. Carol, você tá planejando alguma coisa, né? Natalia me conhecia bem demais. Talvez. Tomei um gole do meu suco, escolhendo as palavras cuidadosamente. Lembra daquela festa que Rafael sempre fala? O jantar de confraternização da empresa dele que vai ser mês que vem? Lembro. Aquela que vocês foram ano passado e você disse que foi super chato? Exato. Este ano, Rafael disse que não precisava levar acompanhante, que ia ser só trabalho. Sorri, mas não foi um sorriso feliz. Aposto qualquer coisa que a amante dele vai estar lá. Natália arregalou os olhos. Você quer ir espionar? Não espionar. Quero ir como acompanhante dele. Dar uma surpresa. O plano era simples. Aparecer na festa sem avisar, constrangê-lo na frente dos colegas e da amante. Mas quanto mais eu pensava, mais elaborado o plano ficava. Durante o resto da semana, comecei a investigar mais. Seguindo o Instagram dos colegas de trabalho do Rafael, descobri que a festa seria no Clube Sírio, em São Paulo. Um evento formal, com um jantar dançante. E nas fotos do ano anterior, lá estava ela, a morena do bar, identificada como Bruna, da equipe de marketing da empresa. Bruna. Agora a traição tinha nome e sobrenome. Stalkeei o perfil dela durante horas. Era bonita, admito. Corpo escultural, sempre bem vestida, sorriso perfeito. Nas fotos mais recentes, ela usava uma pulseira dourada que eu reconheci imediatamente. Era igual àquela que Rafael disse ter perdido durante uma viagem a trabalho, mês passado. A pulseira que eu mesma havia dado de presente no aniversário dele. Naquela noite, quando Rafael chegou em casa com mais uma desculpa sobre ter ficado até tarde, resolvendo problemas do sistema, eu estava aparentemente concentrada no meu notebook, trabalhando. Oi, amor. Desculpa o atraso. Oi, jantar tá na geladeira. Só esquentar. Ele estranhou o meu tom neutro, mas não disse nada. Enquanto ele esquentava de comida, fingi estar revisando um projeto, mas na verdade estava observando cada movimento dele pelo reflexo da tela do laptop. Carol, você tá bem? Tá meio distante esses dias. Meu coração acelerou. Será que ele estava desconfiando? Tô só cansada, Rafa. Muito trabalho. Fechei o notebook e o olhei nos olhos. Aliás, sobre aquela festa da sua empresa, mudei de ideia. Quero ir com você. A expressão dele mudou instantaneamente. Por uma fração de segundo, vi pânico puro nos olhos dele. Ah, amor, mas eu já confirmei que ia sozinho. E vai ser bem chato mesmo. Só assunto de trabalho. Que nada. Vai ser legal conhecer melhor seus colegas. Faz tempo que não saio para um evento mais formal. É que... Ele gaguejou, tentando pensar numa desculpa. Não sei se eles vão conseguir incluir mais um jantar na reserva. Rafael, usei um tom mais firme. Eu quero ir. Como sua noiva, acho que tenho esse direito, não? Ele não conseguiu argumentar mais sem parecer suspeito. Concordou, mas passou o resto da noite visivelmente nervoso, checando o celular mais vezes que o normal. Na quinta-feira,
Ele saiu mais cedo para mais um dos seus de futebol, mas desta vez eu estava preparada. Havia colocado um aplicativo de rastreamento no GPS do carro dele, uma dica que encontrei num fórum de mulheres traídas na internet, um lugar que nunca imaginei que frequentaria. O GPS mostrou que ele foi direto para um motel na rodovia Dom Pedro. Ficou lá por 2 horas. 2 horas que ele passou com ela, enquanto eu estava em casa preparando o jantar e ensaiando mentalmente como seria a nossa conversa quando ele voltasse. Quando Rafael chegou em casa naquela noite, estava diferente, mais carinhoso que o normal, quase exagerado. Me trouxe flores, margaridas brancas, minhas favoritas, e disse que tinha comprado, só porque sim. Você é muito especial para mim, Carol. Espero que saiba disso. Olhei para as flores na minha mão e senti uma mistura de tristeza e nojo. Ele estava tentando compensar a culpa com gestos vazios. Eu sei, Rafa. Você também é especial para mim. Menti com a mesma facilidade com que ele mentia todos os dias. Naquela noite, enquanto ele dormia ao meu lado, fiquei acordada pensando. Em 1 semana seria a festa da empresa. 1 semana para finalizar meu plano. Porque eu havia decidido que não ia apenas confrontá-lo. Ia fazer algo que deixaria bem claro para todo mundo, incluindo ela, o tipo de homem que Rafael realmente era. Peguei meu celular e comecei a escrever uma lista. Uma lista de todos os convidados da festa que eu consegui identificar nas redes sociais. Uma lista de todas as provas que eu tinha reunido. E uma lista de tudo que eu precisava fazer para que aquela noite fosse inesquecível. Para todos nós. A noite da festa chegou mais rápido do que eu esperava. Passei horas me arrumando, escolhendo cada detalhe com precisão cirúrgica. Vestido azul marinho, elegante, mas não chamativo demais. Cabelo solto, maquiagem impecável. Eu queria estar perfeita para o que estava por vir. Rafael estava visivelmente nervoso desde que acordou. Mudou de roupa 3 vezes, checou o celular incontáveis vezes e até sugeriu que ficássemos em casa fingindo que eu estava doente. Tenho certeza de que vai ser chato, amor. Melhor a gente ficar aqui, pedir uma pizza. Rafael. Olhei para ele através do espelho enquanto colocava o batom. Já estou pronta. Vamos. O trajeto até São Paulo foi tenso. Ele dirigia em silêncio, apertando o volante com força. Eu, por outro lado, estava estranhamente calma. Todas as peças do meu plano estavam no lugar. As provas salvas em 3 lugares diferentes. O vídeo editado e pronto. Os contatos organizados. Quando chegamos ao Clube Sírio, o evento já estava em andamento. Um salão elegante, mesas redondas com arranjos sofisticados, cerca de 80 pessoas entre funcionários e acompanhantes. Rafael cumprimentou alguns colegas, me apresentou como sua noiva, e eu sorri graciosamente para cada um deles. E então, eu a vi. Bruna estava numa mesa do lado oposto, deslumbrante num vestido vermelho que realçava cada curva do seu corpo. Quando nossos olhares se cruzaram, ela sorriu levemente. Um sorriso que dizia, eu sei quem você é, mas você não faz ideia de quem eu sou. No pulso direito, brilhava a pulseira dourada que eu havia dado ao Rafael. Vou pegar uma água, murmurei para Rafael, que estava conversando com o chefe. Caminhei até o bar, posicionando-me estrategicamente para observar a dinâmica entre eles. Rafael estava claramente desconfortável, evitando olhar na direção da mesa dela. Bruna, por outro lado, parecia se divertir com a situação, saboreando cada momento de tensão. Durante o jantar, sentei ao lado de Rafael, conversando educadamente com os outros casais da mesa. Mas minha atenção estava dividida. A cada ida ao banheiro do Rafael, a cada olhar trocado quando ele pensava que eu não estava vendo, eu sentia minha determinação crescer. Foi durante o discurso do diretor que tudo começou a mudar. E gostaria de agradecer especialmente ao nosso time de TI, liderado pelo Rafael, e a nossa equipe de marketing, com destaque para a Bruna. Aplausos ecoaram pelo salão. Rafael e Bruna se levantaram para cumprimentar. E foi então que aconteceu. Ela tropeçou de propósito, esbarrando nele, e ele a segurou pela cintura num gesto automático, íntimo demais para ser apenas colegas de trabalho. Alguns segundos. Foi só isso que durou, mas foi o suficiente para várias pessoas notarem. Inclusive eu. Com licença. Levantei da mesa. Fui direto ao banheiro, não para me recompor, mas para fazer algumas ligações. Primeira para Natália. Está tudo pronto. Pode executar a primeira parte do plano. Quando voltei ao salão, o DJ havia começado a tocar. Algumas pessoas dançavam,
Outras conversavam em grupos menores. O ambiente estava mais descontraído, perfeito para o que eu tinha em mente. Caminhei até a mesa da Bruna, onde ela estava sozinha mexendo no celular. Oi, você deve ser a Bruna. Sou a Caroline, noiva do Rafael. Ela levantou os olhos, claramente surpresa pela minha abordagem direta. Oi, prazer. A voz dela tremeu levemente. Que pulseira linda, comentei, apontando para o pulso dela. Onde você comprou? O rosto dela empalideceu. Ah, foi um presente. Imagino de quem. Sorri, mas não foi um sorriso amigável. Rafael tem bom gosto para presentes, não é mesmo? Ela não respondeu, apenas me olhou com uma mistura de medo e desafio. Bruna, posso te fazer uma pergunta? Você tem ideia de há quanto tempo eu sei sobre vocês dois? Agora ela estava visivelmente abalada. Olhou ao redor, procurando o Rafael, mas ele estava do outro lado do salão. Eu não sei do que você está falando. Claro que sabe. Peguei meu celular e mostrei uma foto do vídeo que gravei naquela primeira noite. Reconhece este momento? Seus olhos se arregalaram. 3 semanas, Bruna. 3 semanas que eu sei de tudo. E sabe por que não fiz nada até agora? Porque eu queria ter certeza de que vocês realmente mereciam o que está prestes a acontecer. Naquele exato momento, meu celular tocou. Era Natália. Carol, está feito. O vídeo está no ar. Olhei para a Bruna, que havia ficado branca como papel. O que você fez? Ela sussurrou. Apenas mostrei para o mundo quem o Rafael realmente é. E quem você é também. Foi então que começou. Primeiro foram uns poucos celulares tocando. Depois mais alguns. Em questão de minutos, quase toda a festa estava checando as notificações. O vídeo havia sido postado anonimamente em todos os grupos de funcionários da empresa no WhatsApp, no Facebook interno da companhia e em alguns grupos de fofoca de Campinas que tinham milhares de membros. Quando Rafael percebeu o que estava acontecendo, já era tarde demais. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. 80 pessoas checando seus celulares simultaneamente. Sussurros se espalhando pelo salão como ondas. Alguns riam nervosamente. Outros olhavam boquiabertos para as telas. Mas todos tinham a mesma expressão de choque. Rafael me encontrou no meio da multidão, o rosto desfigurado pelo pânico e pela raiva. Caroline, o que você fez? Sua voz saiu mais alta do que deveria, chamando ainda mais atenção. Várias pessoas se viraram para nos observar, algumas já conectando os pontos entre o vídeo e o casal da festa. Eu fiz o que você nunca teve coragem de fazer, Rafael. Minha voz estava firme, serena. Disse a verdade. Você me seguiu? Me filmou? Ele tentou pegar meu braço, mas eu me afastei. Igual você me seguiu durante 2 anos dizendo que me amava enquanto transava com ela. Apontei discretamente para a Bruna, que havia desaparecido em direção ao banheiro. O chefe do Rafael se aproximou, claramente constrangido. Rafael, acho melhor vocês resolverem isso em casa. Não, tudo bem. Sorri educadamente para o homem. Já estou indo mesmo. E Rafael também. Tirei a aliança do dedo e a coloquei na mão dele, bem devagar, para que todos vissem. Obrigada pelos 2 anos mais instrutivos da minha vida. Aprendi muito sobre quem eu realmente sou. Caminhei em direção à saída com a cabeça erguida, sentindo dezenas de olhares me seguindo. Rafael tentou vir atrás, gritando meu nome, mas parei na porta e me virei uma última vez. E Rafael, espero que vocês sejam muito felizes juntos. Vocês merecem um ao outro. Saí do clube e respirei o ar frio de São Paulo como se fosse a primeira vez em meses. Natalia estava me esperando no carro, como havíamos combinado. E aí, como foi? Perfeito. Entrei no carro e finalmente senti o peso de tudo que havia acontecido. Exatamente como eu imaginei. Durante o caminho de volta para Campinas, checamos os números. O vídeo já tinha mais de 1000 visualizações nos grupos do WhatsApp. Havia sido compartilhado dezenas de vezes e estava começando a vazar para outras redes sociais. Não era viral ainda, mas para o círculo social do Rafael era o suficiente. Carol, você tem certeza de que era isso que queria? Porque não tem volta. Olhei pela janela, vendo as luzes da cidade passando. Nath, pela primeira vez em 2 anos, eu tenho certeza absoluta de alguma coisa. Os dias seguintes foram uma montanha-russa emocional. Rafael tentou me ligar centenas de vezes, mandou mensagens desesperadas,
Até apareceu na minha casa algumas vezes, mas eu não cedi. Mudei as fechaduras, bloqueei ele em todas as redes sociais e pedi para Natália intermediar a retirada das coisas dele. O vídeo realmente viralizou. Em uma semana estava em páginas de fofoca regionais, grupos de mulheres traídas, até em alguns sites de notícias locais com títulos como Designer de Campinas expõe traição do noivo em festa da empresa. Minha identidade vazou eventualmente, mas eu estava preparada. 3 meses depois, eu estava numa praia em Florianópolis, vendo o pôr do sol da varanda do meu novo apartamento. Havia usado as economias que estavam destinadas ao casamento para recomeçar a vida. Meu estúdio de design estava crescendo, especialmente depois que algumas clientes me procuraram justamente por terem se identificado com minha história. O celular tocou. Era uma mensagem de uma mulher desconhecida. Oi, Caroline. Sei que você não me conhece, mas preciso te agradecer. Meu marido estava me traindo há anos e eu nunca tive coragem de fazer nada. Seu vídeo me deu a força que eu precisava. Acabei de pedir o divórcio. Obrigada por me mostrar que podemos ser corajosas. Sorri, salvando a mensagem junto com outras dezenas parecidas que havia recebido nos últimos meses. Não era assim que eu havia planejado que minha história terminasse, mas talvez fosse exatamente como deveria ser. Peguei uma taça de vinho e brinquei com a nova pulseira que usava no pulso. Um presente que havia dado para mim mesma no primeiro dia em Floripa. Não era dourada como aquela que Rafael deu para Bruna. Era prata, delicada, com um pequeno pingente em formato de fênix. Renascimento. Era exatamente isso que havia acontecido comigo. Meu celular tocou novamente. Desta vez era Natália. Carol, você viu? O Rafael e a Bruna terminaram. Ela postou uma indireta no Instagram dizendo que alguns homens nunca mudam. Ri alto, sozinha na varanda. Que surpresa, né? E tem mais. Ele foi demitido da empresa. Parece que o vídeo causou mais problemas do que a gente imaginava. Por um momento, senti uma pontada de algo que talvez fosse pena, mas passou rápido. Nath, sabe qual é a diferença entre ele e eu? Qual? Ele destruiu a própria vida por ser covarde demais para terminar um relacionamento. Eu reconstruí a minha por ter coragem de recomeçar. Desliguei o telefone e voltei a contemplar o mar. Em 2 horas tinha um encontro. Um primeiro encontro com um fotógrafo que havia conhecido numa exposição de arte local. Alguém que não sabia nada sobre a minha história viral, que só me conhecia como Caroline, a designer que havia se mudado do interior de São Paulo em busca de uma vida nova. Pela primeira vez em anos, eu estava animada para conhecer alguém novo. Não como a namorada de alguém, não como a noiva de alguém, mas como eu mesma. Levantei da cadeira, ajeitei o vestido florido que havia comprado especialmente para a ocasião e fui me preparar para mais um capítulo da minha nova vida. Uma vida que finalmente era só minha. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.